A gente quer começar o episódio explicando o motivo dessas 2 semanas sem trazer histórias pra cá. Durel et les espaces de santé. Cette revue, elle s'intègre dans un projet de recherche qui est financé par l'Agence nationale de la recherche en France. Un projet qui est lauréat et qui a été financé par l'ANR. Essa voz que você ouviu é da pesquisadora Marie-Christine Lipani, gastei o francês, né? Que apresentou junto com a sua colega no Instituto de Jornalismo Bordeaux-Aquitaine, Adèle Hollebeck, o trabalho Quando os usuários dos serviços de saúde mental se tornam jornalistas, irreverência jornalística inclusiva. Isso tudo é para dizer que eu e a Gabriela estivemos envolvidos em 3 eventos durante os dias 3 e 7 de novembro. Foram eles o 3º Encontro Internacional de Pesquisa sobre Jornalismo, REIJOR, que a voz em francês já denunciou. Também tivemos o 23º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, o SBPJOR, e o 15º Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo, o JPJOR. Nossa equipe é reduzida, na verdade é uma dupla, como vocês sabem, e por isso a gente não conseguiu adiantar algumas apurações, gravações, edições e, consequentemente, episódios. Agora, voltando à programação normal, a gente vai falar sobre a relação dos pontagrossenses com arma de fogo. Mais precisamente, do cidadão comum que requer ter um exemplar desse artefato altamente letal em sua posse. 1966 foi um ano de estouro da Jovem Guarda. Essa canção do Roberto Carlos foi uma das mais tocadas deste ano. Portanto, é muito provável que o responsável pelo primeiro registro de uma arma de fogo em Ponta Grossa tenha ouvido esse som. Se você não vem, eu estou ali. A música que você ouviu se chama Quero que Vá Tudo Pro Inferno, tá? Só pra você não precisar usar o Shazam aqui. De lá pra cá, ou seja, de 66 até 2025, preste bem atenção, tá? 6.786 registros de armas em Ponta Grossa. Aí eu te pergunto, qual ano você acha que teve o maior número de registros? Pensou? Isso mesmo, 2010, seguido do ano de 2009. E tem uma explicação. De dezembro, esse é o último dia para o recadastramento de armas. E olha, o Brasil tem mais de 10 milhões de armas em situação irregular, a maioria nas mãos de criminosos. Seu Clóvis não levou as armas, mas tinha tudo anotado. A numeração, o modelo, a marca e o calibre. Também apresentou a carteira de identidade, o número do CPF e um comprovante de residência. A documentação necessária para fazer o recadastramento de todas as armas que recebeu de herança. Já veio de família, então a gente quer registrar na forma da lei aí para mais tarde não dar problema, né? O senhor João veio recadastrar um revólver de mais de 50 anos. Eu nunca dei um tiro com ele, então guardado, é um revólver bonito. O recadastramento é obrigatório em todo o país e vai até o dia 31 de dezembro. Depois disso, quem tiver uma arma irregular pode pagar multa e estará sujeito a uma pena de até 3 anos de prisão. Quando a gente foi analisar esses dados, tinha uma nota explicando que muitos dados que tinham sido coletados em 2009 iam estar registrados em 2010, já que a Lei 11.922 de 2009 prorrogou até 31 de dezembro de 2009 o recadastramento das armas, né? Então, muito do que foi recadastrado em 2009 vai constar no registro apenas em 2010, tá bom? Como você ouviu nesse último áudio, que é de uma reportagem exibida no jornal CNT, há caso de pessoas que recadastraram armas recebidas de herança, por exemplo. Mas no geral, para a gente registrar uma arma, a gente precisa comprar. E aí outra pergunta, quem quer comprar arma por aqui? Homens. E aí eu vou te explicar como os dados são bem contrastantes. Pense numa fila de requerimentos para compra de arma. Há 100 pessoas nessa fila. Você vai encontrar 7 mulheres e 93 homens. Tá, a divisão binária é da própria base de dados da Polícia Federal que temos acesso, tá? Não foi a gente que dividiu. O requerimento nada mais é do que o primeiro passo para pedir posse de uma arma. É por esse documento que a Polícia Federal, que é quem cuida desses processos, autoriza ou nega a compra desse artefato por parte do cidadão. Claro, não é apenas a emissão de um documento que garante a compra da arma. Há etapas que precisam ser seguidas. A gente não vai ensinar como comprar uma arma aqui, mas essas informações são públicas, inclusive não é necessário um intermediário ou um despachante para conduzir esse processo. Mesmo assim, muita gente opta por contratar alguém que possa cuidar dessa parte mais burocrática.
E a gente conversou com um deles, que nos passou alguns documentos sobre o custo estimado da documentação, que gira em torno entre 400 a 500 reais, sem incluir o valor pago a esse despachante caso contrate. Mas aí, Vitor, me responda, o que precisa para comprar uma arma de fogo? Ter mais de 25 anos, essa é a primeira coisa. E aí tem aqueles documentos básicos, né? Que é foto 3x4 recente, cópia autenticada do RG e do CPF, comprovante de residência. Outro ponto importante, é necessário comprovar a ocupação lícita. Isso pode ser feito com carteira de trabalho, contrato social, requerimento de empresário, nota de produtor rural, ou seja, depende da realidade de cada pessoa. E não para por aí, a legislação exige 2 comprovantes de aptidão. O laudo psicológico, que é feito com um psicólogo ou uma psicóloga credenciada pela Polícia Federal. Em Ponta Grossa, há 3 psicólogas cadastradas. Ainda assim, nossa fonte disse que o processo acaba sendo igual ao exigido para obter a carteira de habilitação. Então, se você reprovar, é só ir em outro psicólogo até passar. Além disso, precisa do teste de tiro, que comprova a capacidade técnica. Esse teste também deve ser feito com um instrutor credenciado e detalhe com o tipo de arma que a pessoa pretende comprar. Agora vamos falar de valores. A taxa de registro da arma na Polícia Federal custa em torno de R$ 88 reais. O teste de tiro costuma ficar entre R$ 200 a R$ 250 reais. O lado psicológico também gira em torno de R$ 200 reais. Isso pode variar conforme a região. Quando assumiu a presidência, uma das primeiras ações do presidente Lula foi revogar medidas que haviam sido flexibilizadas durante a gestão anterior para a compra dessas armas. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança. Esse decreto suspende novos registros de armas por caçadores, atiradores e colecionadores, que são os CACs, e por particulares, que é a categoria que a gente estava analisando. Também reduz os limites para a compra de armas e munição de uso permitido, suspende novos registros de clubes e escolas de tiro, suspende a concessão de novos registros para CACs, cria um grupo de trabalho para propor uma nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento de 2003. Eu sei, você ouviu uma sigla que a gente não explicou, que é o CAC, que remete àqueles que querem comprar uma arma e que julgam se enquadrar como caçadores, atiradores e colecionadores. A gente não vai trazer dados sobre esses requerimentos e registros porque esses dados ainda não estão disponíveis publicamente para a gente manipular, para a gente usar. Há apenas um painel em que se pode consultar algumas informações. Inclusive, na descrição dos dados abertos, há nota sobre isso, tá? Que é, abre aspas, informamos que os arquivos em formato CSV ainda estão em fase de desenvolvimento e, portanto, serão disponibilizados futuramente neste site. Estamos trabalhando para garantir que os dados sejam apresentados de forma segura, padronizada e com a devida qualidade para uso público. Fecha aspas. Então, para reiterar, os dados que estamos trazendo é sobre o cidadão comum que quer ter uma arma para defesa pessoal. Mas uma coisa a gente vai precisar ressaltar ainda sobre o CAC. Durante o governo Bolsonaro foi criado um porte de trânsito que em tese deveria ser usado apenas para o caminho entre a residência e o local de caça ou de tiro esportivo. Justamente porque ter uma posse dessa arma não permite que você ande armado por aí. No caso, esse documento chamado de porte de trânsito seria para esses casos que o CAC precisa sair com a arma para a finalidade que ele justificou que usaria. A questão é que essa guia era utilizado pelo CAC para andar armado. Nossa fonte explicou como é que funcionava. A pessoa emite o porte de trânsito e, portanto, anda armado. Aí, caso seja parado pela polícia, apresenta essa guia e diz que está indo ou voltando do clube de tiro ou do local de caça. Isso fez com que muita gente aqui em Ponta Grossa optasse por tentar comprar a arma como CAC, em vez de como uso para defesa pessoal. O decreto emitido pelo presidente Lula prevê a emissão de uma guia de trânsito por um período determinado, com um trajeto pré-estabelecido e apenas com a arma sem munição. Além dessas restrições na burocracia e também para quem já tem a posse de uma arma, o bolso também começou a pesar. Lula aumentou de quase 30% para 55% o imposto sobre compra de arma de fogo. Também subiu de 13% para 25% o imposto sobre cartuchos e partes que compõem munições, e o resultado foi um aumento substancial no preço das armas. Por exemplo, o revólver que antes poderia ser comprado por R$ 2.500, agora já estão na casa dos R$ 6.000. E para quem busca o porte da arma, ou seja, quer andar com a arma mesmo, Lula também fez um decreto que voltou a exigir uma justificativa de efetiva necessidade.
Na prática, todos esses decretos representaram uma queda brusca nos requerimentos para a compra de armas. Se em 2020 tivemos 471 requerimentos, com 465 aprovações de compra, no ano passado chegamos a apenas 27 requerimentos com 8 aprovações. Tudo isso aqui em Ponta Grossa, tá? E já sabe, né? Os dados completos com a divisão por ano você encontra lá no nosso Instagram, @pontojornal. Então aproveita e segue a gente. No começo de novembro, a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do ex-senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins, que tenta mudar pontos importantes do Estatuto do Desarmamento lá de 2003. Uma das mudanças mais significativas é tirar a exigência de que o cidadão declare uma efetiva necessidade para comprar uma arma. Hoje, como já comentamos, essa justificativa é obrigatória. Outra mudança é a redução do número de documentos necessários. Pela regra atual, quem compra uma arma precisa apresentar certidões negativas em várias esferas: Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral. Além disso, não pode estar respondendo a nenhum inquérito ou processo criminal. O novo texto flexibiliza isso, então se o projeto for aprovado, o interessado só vai precisar comprovar que não foi condenado e que não responde a inquérito por um conjunto restrito de crimes, por exemplo, como homicídio doloso, tráfico de drogas, tráfico de armas e crimes hediondos. Outra novidade seria que as certidões terão que informar se existem excludentes de ilicitude, ou seja, que torna a conduta lícita, como os casos de legítima defesa. Na prática, mesmo que a pessoa esteja sendo investigada por homicídio, mas alegue legítima defesa, isso não impediria o registro no Sistema Nacional de Armas, até que houvesse uma condenação definitiva. O projeto também ampliaria os limites de aquisição. O cidadão, portanto, poderia registrar até 10 armas de fogo e poderia comprar até 500 munições por ano para cada arma registrada no SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas. Atualmente, o certificado de registro só permite manter a arma em casa ou no local de trabalho. Essa PL cria uma brecha, o registro também serviria para transportar a arma entre esses dois locais, desde que ela esteja descarregada. Para as categorias como caçadores, atiradores e colecionadores, que são os CACs, o texto permite o uso das armas registradas para defesa pessoal e autoriza manter até 8 armas em pronto uso, sob responsabilidade do proprietário. O texto completo ainda segue tramitando e deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Claro, as próximas etapas desse projeto e também os desdobramentos aqui para Ponta Grossa você acompanha no Ponto Jornalismo de Dados, tá? Ou com um novo episódio ou lá no nosso Instagram. Então faz aquilo que todo mundo sempre pede, ativa as notificações e acompanha as novidades. Na próxima semana vamos falar da sala de cinema aqui em Ponta Grossa. E aí já fica a pergunta que vamos responder no começo do próximo episódio. Qual o público mais recorrente no cinema aqui em PG? Segunda que vem eu te conto tudo. Até mais!